obras é morta em si mesmo. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostre-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta oportunidade de estarmos na tua casa, de podermos, Senhor, aprender um pouco mais da tua palavra. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor tenha total liberdade nessa noite sobre as nossas vidas e principalmente sobre a minha vida, Senhor. Meu Deus, me usa, Pai, como instrumento em tuas mãos, e que da minha boca, Pai, não saia uma palavra sequer, Pai, que não venha do teu Espírito Santo, Pai, no nome de Jesus. Meu Pai, no nome de Jesus, que essa palavra chegue aos nossos corações, chegue na casa daqueles que estarão nos ouvindo, Pai, e possa abençoar cada um, no nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Glória a Deus. Podeis assentar, amados. Glória a Deus. Fé. A palavra do Senhor diz aqui que a fé sem obras ela é morta, e que a fé precisa nos levar a produzir obras. E quando eu estava preparando essa palavra, o Espírito Santo me trouxe um discernimento um pouco diferente, que tem a ver também com obras, mas são as obras que a fé produz em cada um de nós. E nesse texto aqui é bem interessante quando a gente vai ler, porque fica muito claro o que o Senhor quer tratar com a gente. Tem pessoas que dizem que tem fé, mas não faz nada. E aquelas pessoas que realmente têm fé, que não só diz, mas que têm, elas são levadas a produzir alguma coisa. E diga-se de passagem, essas obras precisam sempre glorificar o nome do Senhor. Amém? O tema dessa mensagem é a fé que gera virtudes e opera milagres. Nós vamos ver aqui, amados, algumas virtudes que essa fé provoca em nossas vidas. E nós vamos ver aqui exemplos de homens e mulheres que tiveram essas virtudes evidenciadas na sua vida. Lá em Gênesis capítulo 22, no versículo 1, a palavra do Senhor vai falar o seguinte. Gênesis capítulo 22, versículo 1. Achou aí, Celso? Amém. Passando algum tempo, Deus pôs a Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão respondeu: eis-me aqui. Passa aí, Celso. Então disse Deus: toma seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto no monte que eu lhe indicarei. Amém? A primeira, amada, virtude, as duas primeiras virtudes que o Senhor quer tratar com a gente nessa noite, é justamente obediência e confiança. Nós nos deparamos aqui com a situação de Abraão, tendo ali que sacrificar o seu filho através de um pedido do Senhor. E quando nós olhamos, amados, para essa história, a palavra também vai dizer aqui: o teu filho a quem você ama. E muitas das vezes nós não queremos, Eli, abrir mão de coisas que o Senhor tem nos pedido para abrir mão. E por causa disso nós não conseguimos com que essas virtudes da fé, elas se manifestem sobre a nossa vida. Virtude da obediência e da confiança. Será que é fácil para um pai, será que é fácil para uma mãe, se o Senhor pedir assim: me dê o seu filho a quem você ama? Será que é fácil a gente entregar? Será que é fácil a gente abrir mão do nosso filho em obediência àquilo que o Senhor tem pedido para cada um de nós? Mas o Senhor, Ele prova a nossa fé justamente para mostrar que Ele é Deus nas nossas vidas. Talvez, amados, tenha coisas que não aconteceu ainda na nossa vida, porque a gente não teve a atitude que Abraão teve aqui, de dizer: Senhor, o Senhor está pedindo, eu vou te dar, porque eu sei que o Senhor vai cuidar. A intenção de Deus aqui não era simplesmente tomar aquilo que Ele tinha dado a Abraão como promessa, que era o filho da promessa a quem Abraão amava. Mas o Senhor estava querendo testar aqui o coração de Abraão. E existem coisas, amados, em nossas vidas que o Senhor também vai pedir. Existem coisas que a gente vai precisar abrir mão para que o poder do Senhor se manifeste sobre as nossas vidas, para que essas virtudes da obediência e da confiança, elas se manifestem em nós.
Imagine, tá? Abraão sai com seu filho, vai lá e o Senhor diz: olha, sacrifique o seu filho. E a palavra vai dizer que no decorrer do caminho, Isaac fala para o seu pai: meu pai, aqui está a lenha, cadê o cordeiro? Aí, o que Abraão fala? Deus proverá. Confiança. Muitas das vezes não abrimos mão porque infelizmente nós não confiamos. Dizemos que temos fé. Abraão, ele foi movido pela fé porque ele sabia o Deus a quem ele servia. Ele sabia que Deus não ia desamparar ele. Ele sabia que Deus ia cuidar dele nos mínimos detalhes. E foi assim que Deus o fez. Ele vai para o monte, ele deita o seu filho, e quando ele vai sacrificar o seu filho, o anjo do Senhor grita: Abraão, não estenda a mão sobre o seu filho. E ali ele diz, a palavra vai dizer que o cordeiro aparece. Deus proveu o cordeiro estava ali enganchado, ele não precisa mais sacrificar o seu filho. A fé de Abraão levou Abraão a confiar plenamente no Senhor. Será que eu e você temos confiado no Senhor? Será que a nossa fé tem feito com que a gente confie plenamente no Senhor? Será que a nossa fé tem nos levado a tomar atitude de abrir mão de coisas, entendendo que Deus ele vai prover algo maior sobre a nossa vida? Muitas das vezes a gente simplesmente retém porque a gente não confia. A gente não toma a atitude correta porque a gente não confia, porque a gente simplesmente não obedece. Mas não é isso que o Senhor espera de nós. A nossa fé, ela precisa nos levar a ter atitudes como a de Abraão. Então, meu irmão, para você, olha, existem coisas que vai depender muito mais de nós do que do próprio Senhor. Porque o Senhor, ele já está dizendo, ele quer nos abençoar. Você não saiu da sua casa em vão nessa noite. Nas terças-feiras você vem aqui, coloca as fotos da sua família. No domingo você vem celebrar o Senhor. Tudo isso entendendo que Deus ele é na sua vida. Cultuar o Senhor porque você confia, porque você acredita no poder da palavra, porque você acredita no Deus que você diz que serve. Mas e quando vem a tempestade? E quando vem a situação difícil? E quando o Senhor te pede algo? Qual tem sido a sua atitude? Renunciar, amados, faz parte da vida do cristão. A renúncia vai fazer com que o poder de Deus se manifeste sobre as nossas vidas. E a gente só renuncia se a gente tiver convicção. Se a gente tiver fé suficiente em entender que Deus ele vai cuidar. Meu irmão, não sei o que você está precisando, mas talvez Deus ele tenha permitido coisas na sua vida para dizer assim: meu filho e minha filha, escute, eu estou lhe pedindo isso porque eu tenho algo maior para você. Eu quero lhe entregar algo melhor. Dependência no Senhor, confiança plena. É isso que Abraão passa por meio dessa atitude. Era o filho que ele amava, era o filho da promessa, irmã. Imagine o quanto foi difícil para Abraão naquele momento e o quanto é difícil para nós também renunciar. Quantas das vezes nos deparamos com situações que a gente olha assim: e agora? O que é que eu vou fazer? É simples. Obedeça o que a palavra lhe diz e confie que o Senhor ele vai prover. As outras duas, amados, características da fé têm produzido na gente coragem e fidelidade. Como eu disse a vocês, nós vamos ver aqui pessoas que tiveram a sua fé provada em contextos diferentes, mas que as atitudes demonstram que elas confiavam plenamente no Senhor. Daniel capítulo 3, a palavra vai falar sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Quem aqui já ouviu falar nessa passagem? Amém? Glória a Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam ali servindo na Babilônia. E o Nabucodonosor, o rei, ele faz ali uma estátua de ouro. E ele diz o seguinte: olha, quando vocês ouvirem todo o som que soprar de flautas, de trombetas, vocês precisam se prostrar diante dessa imagem. Mas a fé que eles tinham e o entendimento que eles tinham da palavra não permitiam que eles se dobrassem diante de outros deuses, porque eles confiavam no Deus que estava aguardando eles ali na Babilônia. Escute o que a palavra diz lá em Daniel. Glória a Deus. Coloca aí, Celso. Assim todos eles, os sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes,
magistrados e todas as autoridades da província se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Passa aí, Celso, por favor. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que é dada a vocês, os homens de todas as nações, povos e línguas. Passa aí, Celso. Quando ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa e do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Bota aí o versículo 12, Celso, por favor. Glória a Deus. Amém. Por favor. Pronto, eu leio aqui. Glória a Deus. Aqui. Mas alguns judeus que os nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não davam ouvidos ao rei e não prestam culto a outros deuses e nem adoram a imagem de ouro que mandastes erguer. Furioso, Nabucodonosor manda chamar aqueles homens para a sua presença, a fim de castigá-los. E a maioria de vocês conhece a história. A palavra vai dizer que eles vão ser jogados aonde? Na fornalha de fogo, aquecida mais 7 vezes. A palavra também diz aqui que aqueles homens, ao serem jogados lá, não se queimaram, não ali tiveram nenhum mal sobre a vida deles, porque o Senhor os guardava. Os guardas, o Alisson, que foram levar eles, todos eles morreram antes de jogar eles lá. Mas o Senhor estava cuidando deles por causa da sua coragem e da sua fidelidade. Amados, as situações difíceis, elas vão se apresentar. Os problemas vão se apresentar para cada um de nós. A grande questão é como nós enxergamos esses problemas e quando nós nos portamos diante deles. Muitas das vezes nós retrocedemos, nós paramos, e a palavra vai nos orientar que nós não podemos ser como aqueles que retrocedem para a perdição, mas sim como aqueles que avançam, perseveram e são salvos. Foi isso que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles perseveravam na sua fé, eles não retrocederam. Eles disseram: olha, eu não vou me prostrar, porque eu tenho um Deus fiel que vai cuidar de mim. Versículo 16, escute o que a palavra do Senhor diz. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar, e se nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas ele não os livrará. Saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, e nem adoraremos a imagem de ouro a qual mandastes erguer. Eles não retrocederam na sua fé, e Deus cuidou. A palavra vai dizer que quando eles estão lá dentro da fornalha, eu acho muito linda essa passagem, e eu amo muito a forma com que Deus ele faz questão de mostrar para a gente que Ele sempre está no controle das situações que nós enfrentamos. Por sinal, não sei se o pastor sabe, o pastor Patrick está em casa, né? Sabe o que é isso, amados? A fé daqueles que estavam orando, operando sobre a vida de um servo do Senhor, Deus cuidando, mostrando para a gente que Ele está no controle de tudo. Sadraque, Mesaque e Abednego estão lá, Douglas, dentro da fornalha. E a palavra do Senhor vai dizer que o rei de cá de fora fica olhando. E em um determinado momento, ele diz o seguinte: ei, mas eu não lancei 3 lá dentro, porque agora tem 4. E a palavra vai dizer que o rei disse que o quarto era semelhante ao Filho dos Homens. Deixa eu lhe dizer algo especial nessa noite. Diante das situações que você tem enfrentado, diante dos problemas que você tem vivido, se você for corajoso, se você for fiel ao que a palavra diz, se você perseverar na sua fé, o Senhor é contigo em todos os momentos. Você não está só, meu irmão. Você não está só, minha irmã. Fidelidade e coragem não são para todos.
Isso vem diante, Wellington, de um conhecimento pleno do que a palavra nos ensina. Quando a gente consegue identificar que temos um Deus que é todo poderoso, um Deus que tem cuidado de tudo. Às vezes existem situações, amados, que aos nossos olhos parecem impossível. Que a gente olha, Elisângela, e diz assim, está tudo acabado. E o Senhor vem de lá e diz, olha, epa, é comigo agora. Você foi fiel, você foi corajoso, você perseverou, pode deixar que agora eu cuido. Pode deixar que agora eu vou manifestar o meu poder sobre a sua vida. Amém? E para encerrarmos, resiliência e perseverança. Marcos capítulo 5, versículo 25 ao 28. Antes disso, amados, observe. Abraão, ele precisou abrir mão de algo. Ele ia entregar o seu filho. Era uma situação de morte para Isaac. Ele ia perder algo. Mas ele permaneceu fiel na sua fé. Ele não retrocedeu. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles iam perder a sua vida. Mas eles permaneceram fiéis naquilo que eles queriam. Eles não se dobraram a outros deuses. Não se dobraram àquilo que o mundo tem oferecido. E diga-se de passagem, os dias têm sido maus. Os dias têm sido difíceis, e se nós não entendermos o que a fé representa na nossa vida, nós retrocedemos e damos espaço para que o mundo, ele venha dizer o que a gente tem que fazer. E não é assim que funciona. A palavra do Senhor vai dizer que eu e você somos sal da terra e luz do mundo. Nós precisamos fazer a diferença. A nossa fé, ela precisa começar a impactar a vida das pessoas. É isso que acontece quando a gente lê uma palavra como essa. Como assim, Adriano? Está Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles podiam simplesmente negar ao Senhor. Eles podiam simplesmente dizer assim, olha, eu vou me dobrar porque eu vou morrer. Mas eles dizem não. Eles dizem não diante daquela situação porque eles entendiam, como o Nil falou aqui no louvor, Deus, ele não mudou, ele continua sendo o mesmo, ele continua operando, ele é o Deus de ontem, ele é o Deus de hoje, ele é o Deus de amanhã, e ele vai fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. O que precisamos fazer é simplesmente confiar no Senhor, é perseverar na nossa fé, é termos atitudes. A nossa fé precisa nos levar a ter atitudes. A nossa fé precisa nos levar a nos movimentar de uma forma diferente. Nós não podemos permanecer da mesma forma, porque nós não somos iguais ao que o mundo diz que a gente é. Você é diferente, meu irmão. Não se trata de ser melhor do que ninguém, mas existe sobre a sua vida uma autoridade, existe sobre a sua vida o Espírito Santo, existe sobre a sua vida uma marca, que é a marca de Jesus. O sangue do Senhor, ele está sobre a sua vida, ele te purifica, ele te resgatou para que você possa frutificar, e a sua fé é um dos frutos que precisa estar evidente. As pessoas precisam olhar para nós diante das dificuldades. O Alisson dizer o seguinte, olha, eu quero servir ao Deus que o Alisson serve. Eu quero servir ao Deus que Adriano serve. Eu quero servir ao Deus que você serve. Sabe por quê? Porque no dia da sua adversidade, a sua fé te sustentou em Deus. Porque no dia da sua adversidade você não retrocedeu. Porque no dia da sua adversidade você permaneceu firme. Porque o seu alicerce é o Senhor. Amém? Resiliência e perseverança. Escute, Marcos capítulo 5 fala sobre a mulher do fluxo de sangue. Vamos ler. Estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo com uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, o que era que acontecia? Só piorava. Quando ouviu falar de Jesus, uma pausazinha aqui, o que é que nós estamos fazendo todo o culto aqui, amados? Nós estamos ouvindo falar de quem? Esse ouvir falar de Jesus precisa nos levar a ter um entendimento diferente, precisa nos levar a nos movimentar de uma forma diferente. Escute, chegou por detrás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, eu serei curada. O que é que está faltando, meu irmão? O que é que está faltando, meu irmão, para a sua fé começar a produzir frutos na sua vida? O que é que está faltando para a sua fé começar a te fazer
a você fazer obras que glorifiquem o nome do Senhor. Eu estava assistindo e eu vi, pastor, o pedacinho lá do The Chosen, dessa imagem da mulher do fluxo de sangue. Gente, é muito lindo. A mulher, ela vem por detrás de Jesus, uma multidão cercava, e ela chega ali e ela toca. E a palavra vai dizer que Jesus, ele para, porque dele saiu o quê? Virtude. Dele saiu poder. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Talvez na cabeça daquela mulher, ela pudesse dizer assim: mas eu estou impura. Porque o contexto daquele tempo não permitia que a mulher, do jeito que ela estava, caminhasse no meio do povo. Mas ela rompe as barreiras, porque ela precisava do milagre. E nós precisamos romper aquilo que nos impede de tocar em Jesus. Jesus, ele está aqui nessa noite. Jesus, ele está aqui nessa noite. Ele quer que você toque nele. Eu coloquei aqui uma frase que o Espírito Santo me deu. Pela fé, quando nos aproximamos e tocamos em Jesus, não é Ele que fica sujo, somos nós que somos purificados. Quando tocamos em Jesus, nós somos purificados. Você consegue entender isso? A fé daquela mulher levou ela a romper as barreiras e tocar em Jesus. Escute, meu irmão, escute, minha irmã, que a tua fé possa fazer você se movimentar em direção a Jesus, que a tua fé te leve a romper as barreiras, e glória a Deus por você estar aqui nessa noite, porque você rompeu a barreira que te impedia. Que barreira era essa, irmão Adriano? Talvez você chegou cansado, talvez você teve um dia difícil, talvez você brigou com alguém, talvez você estava doente, mas você entendeu que nessa noite aqui você poderia tocar em Jesus. Você entendeu que nessa noite aqui existe algo especial que só acontece quando a igreja está reunida. É quando o Senhor se manifesta. É quando Ele diz: meu filho e minha filha, você não está só. É quando o corpo de Cristo ele se completa. O pastor até falou aqui: imagine você chegar em um determinado local e você ver um corpo andando, uma pessoa andando sem pé. Você vai se assustar? Não. Mas imagine você ver um pé andando sozinho. Aí é complicado, né? Mas quando a gente se une, quando a gente vem à igreja, a gente consegue provocar algo extraordinário. E me diga aí, amados, que coisa linda e extraordinária. Estamos falando de fé. E eu digo, com certeza, talvez você tenha alguma coisa que pela fé precisa ser alcançada nessa noite. Todos nós oramos pelo mesmo propósito aqui. Imagine o impacto espiritual que isso tem. Imagine as cadeias que podem ser quebradas. Imagine, estavam dois só orando e cantando. Paulo e Silas na prisão. Imagine a fé daqueles homens. E eles cantavam e oravam. O contexto permitia que eles fizessem aquilo, amados. Tinham sido chicoteados, tinham apanhado, estavam presos, esperando uma sentença. E eles estavam fazendo o quê? Adorando ao Senhor, cantando, orando. Sabe o que é isso, amados? É fé. A fé sem obras, ela é morta. Mas a fé que nós temos, eu creio que a fé que você tem vai te levar a produzir obras que vai glorificar o nome do Senhor. Foi isso que aconteceu com cada um desses homens. Lá, quando Abraão, ele entrega o seu filho, o nome do Senhor é glorificado sobre a vida de Abraão. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego tem aquela postura, a palavra vai dizer que o rei Nabucodonosor fez um decreto que nenhum povo escarnecesse o nome do Senhor. Teve um propósito, glorificou o nome do Senhor. E a mulher do fluxo de sangue, Jesus para toda aquela multidão e Ele mostra que quando damos um toque no Senhor, nós somos purificados, nós somos curados. Amém, amados? Para encerrarmos, guarde esse versículo no seu coração. 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado
em cada um de nós. Amém, amados? Você pode aplaudir ao Senhor? Essa é a palavra do Senhor para a gente nessa noite. Que a sua fé possa, no nome de Jesus, gerar um resultado